Eu não convivo com gente negativa e pessimista. O ambiente é sempre mais forte do que você. Vocês provavelmente já me viram falando aí, repetindo essa frase aqui nas minhas redes sociais, porque é um mantra assim que eu levo pra minha vida, sabe? Que me faz pensar sempre que eu faço uma nova amizade, nos ambientes que eu entro, nos lugares que eu piso. Porque isso influencia demais, demais, demais na nossa vida, nas nossas decisões, nas nossas ações, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente é, naquilo que a gente se torna. E gente negativa e pessimista, sempre que eu vejo, assim que eu posso, eu me afasto. Não me aproximo, não crio relações muito profundas com pessoas assim. Porque, querendo ou não, eu tô aqui em um ritmo e essa pessoa, com certeza, ela vai me atrasar, vai me puxar para baixo, vai me atrapalhar da forma que ela puder, consciente ou até inconscientemente. Eu tenho uma história muito engraçada de uma colega de trabalho que eu tive em um dos empregos que eu trabalhei, antes de ser policial. Ela era muito doida, cara. Ela era engraçada. Mas, assim, foi uma pessoa que me ensinou muitas lições, assim, me deu vários exemplos. E ela era meio doida. E a vida dela era meio loucona mesmo, assim, atrapalhada em questão de horário, de vivência, de responsabilidade, dela ter muitas coisas, muitas tarefas. E a vida financeira dela também era meio desequilibrada, assim. E ela ficava ali tentando fazer manobra para sobreviver ali e fechar as contas de um mês. Então ela era uma loucura. E ela fazia de tudo para tentar sobreviver, né? Se ajustar ali financeiramente. Aí ela morava numa área um pouco próxima, num bairro um pouquinho próximo do meu. E ela inventou de dividir, de me dar carona pra gente dividir a gasolina pra ir trabalhar todos os dias. Aí eu, bom, legal, né? Ótimo, vamos lá. Só que a rotina dela era muito louca, gente. Ela tinha dois empregos, não sei, aí fazia faculdade, tinha um marido e não sei o quê, um monte de coisa, a casa pra dar conta. E a vida dela era uma loucura, os horários dela eram uma loucura, ela chegava atrasada, só andava correndo. Às vezes eu me arrumava e passava horas no sofá, pronta com a minha bolsa, esperando para ir pro trabalho, e a menina não chegava. E chegava atrasada com ela, junto com ela, por causa dela. E quando ela ia no trânsito, ela dirigindo igual uma louca, assim, e eu, meu Deus, eu colocava os cintos e dizia, Senhor, me protege e me guarda. Porque era uma loucura. Mas essa menina era uma negatividade em pessoa. E reclamava de tudo, e reclamava do trânsito, e reclamava das pessoas, e reclamava da vida. E era negativismo pra lá, negativismo pra cá. E parece que quanto mais ela reclamava, mais coisas iam acontecendo na vida dela, as histórias que ela me contava, as coisas que iam acontecendo no trânsito. Era uma loucura por cima da outra. Eu tava ficando meio ruim da cabeça de tanto conviver com ela. E eu não tinha muito como fugir daquela situação. Até que, de tanto ela ser negativa e pessimista, teve uma época que até o carro dela quebrou. Foi como eu consegui me libertar um pouco, né, da carona e comecei a ir de ônibus novamente. E era mais tranquilo pra mim, eu conseguia chegar no horário mais cedo, né? Consegui chegar no horário correto pra trabalhar, porque a gente batia ponto, então tinha horário de entrada, aí tinha quantidade de horas pra poder ter o horário da saída, né? Não podia ficar o tempo lá no vermelho, tinha que sair no tempo no verde, né? Tudo, cumprir tudo direitinho, os horários. Aí eu chegava mais cedo e acabava saindo também um pouquinho mais cedo. E eu me lembro que ela era muito negativa, gente. Então, quanto mais negativa ela era, mais as coisas iam dando errado na vida dela. A vida financeira dela era uma bola de neve. E nessa época que eu já tava, que o carro dela tinha quebrado, eu comecei a voltar a ir de ônibus. Foi até a época que eu comecei a pintar o meu cabelo, que ele tem um pouco assim, né? Uns fiozinhos assim loiros do meu iluminado. Foi a primeira vez que eu pintei, já faz mais ou menos uns 6 anos que eu tenho o cabelo assim. E é o cabelo que eu mais gosto de usar, que eu acho que mais combina comigo. Então, quando eu saí do preto, meu cabelo era preto total, bem pretão, assim, natural, sem tinta, né? Era o meu cabelo natural, bem pretinho. E eu lembro que eu tava lá na sala, né, no computador, trabalhando. Aí eu cheguei primeiro que ela tava lá, né? Ela chegou atrasada naquela correria e quando ela abriu a porta, que ela deu de frente comigo, que ela me viu, que ela viu o meu cabelo, ela fez, não acredito. Você pintou o cabelo? Eu disse, pintei. Ela disse,
Não gostei, eu preferiria como era antes. Gente, vocês têm noção do que essa menina fez? A menina é tão negativa, mas tão negativa, que ela viu meu cabelo. Pelo olhar dela, eu vi que ela achou bonito, mas ela fez um comentário negativo, de tão negativa e que ela era. E além disso, acho que tinha talvez um pouquinho de inveja ali, né? Mas não sei, não dá pra saber direito, não sei o que se passa no coração dela. Mas a menina tentava me puxar para baixo o tempo inteiro. Acabou que eu acabei passando no concurso da polícia, acabei saindo desse antigo trabalho, não tive mais contato com essa pessoa, mas ela foi um exemplo vivo na minha vida de que a sua palavra tem muito poder. E quando você é negativo e pessimista com as coisas tendem a dar errado cada vez mais, cada dia mais. Então eu evito ao máximo e faço de tudo para cortar qualquer tipo de relação com pessoas que são negativas. Saia de perto delas. Elas só vão te colocar e te puxar para baixo.